Olá, tudo bem com você? Aproveitar aqui a situação pandêmica interminável e a questão da vacinação, a polêmica sobre a vacinação das crianças, fazer uma reflexão sobre a obrigatoriedade ou não de vacinação de crianças e adolescentes. Ou seja, a vacinação é obrigatória para crianças e adolescentes à luz do que estabelece a Lei 8.069 de 90, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Veja bem, a vacinação da criança especificamente está regulada no artigo 14, parágrafo 1º, que estabelece que essa vacinação será obrigatória nas hipóteses em que seja recomendada pelas autoridades sanitárias. Então, sempre que há a recomendação das autoridades sanitárias, à luz do parágrafo 1º do artigo 14 do Estatuto da Criança e do Adolescente, chamamos ECA, a vacinação será obrigatória. Todavia, nós precisamos ler esse dispositivo tendo em conta aquilo que o artigo 2º estabelece. Né? O artigo 2º define, para os fins do próprio Estatuto, como criança a pessoa que tem até 12 anos incompletos. Ou seja, então, para o Estatuto da Criança e do Adolescente, criança é somente aquela pessoa que ainda não completou 12 anos, que vai até 12 anos incompletos. Então, quem já tem mais de 12, tem 12 anos ou mais, 12 a 18 anos, é considerada, então, essa pessoa é considerada adolescente, não é criança. Então, ou seja, em princípio, de modo expresso, o parágrafo 1º do artigo 14, quando diz que a vacinação de criança é obrigatória, nas hipóteses recomendadas pelas autoridades sanitárias, está-nos, então, estabelecer claramente uma vacinação obrigatória para as crianças, ou seja, aquelas pessoas que vão até 12 anos incompletos, ou seja, que ainda não completaram 12 anos. Completaram os 12 anos, aí se trata de adolescente. E não parece, pelo menos numa interpretação literal e sistemática também, tendo em conta a definição do próprio Estatuto no artigo 2º, não parece aplicar, então, o dispositivo do parágrafo 1º do artigo 14 para os adolescentes. E aí fica a questão, para os adolescentes, a vacinação também seria obrigatória à luz da legislação aplicável, claro, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Veja que, mesmo hoje para os adultos, em situações de risco de vida, não vigora, na verdade, mais aquela ideia de paternalismo médico. Né? Ou seja, o médico, mesmo nos casos de risco de vida, o médico não tem esse poder de determinar de forma paternal o tratamento que o adulto está sujeito. Quer dizer, o adulto, então, precisa do consentimento do adulto, é válido, no sentido de admitir o tratamento ou não admitir o tratamento, desde que seja, claro, um consentimento capaz, unívoco e informado, à luz do que estabelece o artigo 15 do Código Civil, e também a resolução específica do próprio Conselho Federal da Medicina. Ou seja, no caso do adulto, veja que, mesmo hoje, quando a gente fala dos casos de risco de vida, nos tratamentos que, ou seja, implicam risco de vida, não vigora mais aquele paternalismo médico, ou seja, o médico não pode simplesmente determinar o tratamento que o adulto deverá se submeter. À luz daquilo que estabelece o artigo 15 do Código Civil, o consentimento válido, unívoco e informado do paciente adulto vale, ou seja, a opinião, a decisão dele, desde que lá de forma unívoca, válida e informada, deve ser respeitada. Mas pelo adolescente, vamos supor a seguinte hipótese, um adolescente que seja filho de pais separados, e um dos pais quer que ele tome vacina, e o outro, talvez que tenha guarda, entenda que não seja o caso, por motivos religiosos. E então, esse pai poderia obrigar, então, o filho adolescente a se vacinar, a despeito de sua opinião, por exemplo, alegando motivos de crença, ou mesmo os pais poderiam obrigar o filho a se vacinar? Veja que o direito à saúde, de fato, está resguardado de forma constitucionalmente estabelecido, né? E também está previsto no próprio artigo 7º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas é preciso ponderar que a criança e o adolescente, claro, aqui nós fazemos uma exceção porque o artigo 14, parágrafo 1º, estabelece como obrigatória a vacinação de crianças quando recomendada pelas autoridades sanitárias, e por isso nós estamos falando aqui no caso específico dos adolescentes. Então veja bem que ele também tem, a par do direito à vida, direito à saúde, a criação,
ao desenvolvimento harmonioso, né, de acordo com as peculiaridades de sua idade, ele também tem direito à sua própria opinião. Ele tem também direito à crença e ao culto religioso. E além do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 12 da Convenção sobre Direitos da Criança também estabelece que a criança tem direito de ser ouvida, né? A criança e o adolescente têm direito de ser ouvidos, eles têm direito de ser ouvidos e levar em conta a sua opinião de acordo com a sua idade e maturidade. É aquilo que nós chamamos de autonomia progressiva e que está em consonância com o que estabelece o artigo 28 do parágrafo 1º do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando há esse confronto entre a vontade da pessoa e o tratamento, ou uma prevenção, no caso da vacina, que a vacina não é bem um tratamento, não é remédio, mas é uma medida preventiva, com relação ao adulto, vigora aquilo que nós chamamos de dignidade como autonomia. Que, por exemplo, no caso do adulto, mesmo nas hipóteses em que há risco de vida, é preciso levar em conta, considerar o consentimento do adulto, desde que seja, claro, um consentimento válido, unívoco e informado. Então, nesse sentido, não vigora mais aquele paternalismo médico, em que o médico simplesmente decide unilateralmente qual tratamento ou medida que o adulto paciente deverá submeter. Ou seja, então, ele tem direito de consentir ou de sentir, desde que, claro, esse consentimento seja válido, seja, tenha concessão de capacidade de discernir, né, unívoco, né, sem nenhuma dúvida, e informado, saber o que de fato está a decidir com relação a esse tratamento. Ou seja, mesmo nos casos graves, à luz do que estabelece o artigo 15 do Código Civil e também já hoje regulamentado por resolução do próprio Conselho Federal de Medicina. Com relação, porém, ao adolescente, vigora muitas vezes a chamada dignidade com heteronomia. Quer dizer que sim, pode-se às vezes, em situações graves, excepcionais, se decidir em nome do próprio adolescente. Mas de regra, os pais não têm o poder de decidir em nome do adolescente, ou seja, de modo unilateral. Qualquer decisão deve, entretanto, buscar o melhor interesse do próprio adolescente. Por isso essa dignidade como heteronomia. Todavia, a sua opinião deverá ser levada em conta. Quer dizer, em determinadas situações, a dignidade como heteronomia vai levar à possibilidade de se decidir, por exemplo, de modo contrário à vontade do próprio adolescente. Mas isso em casos excepcionais de perigo à vida e que se entendam de fato que há uma certa confusão. E que não é a hipótese da vacinação. A vacinação é uma medida preventiva, ela evita determinados riscos, mas respeitados, claro, os interesses coletivos, se colocar a coletividade em risco, a pessoa tem direito de se autodeterminar e decidir qual é o melhor rumo, de modo geral, para a sua vida. E nesse hipótese também o próprio adolescente, porque não está incluso no parágrafo 1º do artigo 14, então o próprio adolescente também poderá decidir ali conforme se entender as suas próprias circunstâncias. Então, em síntese, diria que o Estatuto da Criança e do Adolescente não obriga a vacinação do adolescente e, na hipótese de confronto, talvez, entre vontade do adolescente e dos pais, deverá ser levado em conta a opinião, claro, os motivos relevantes, no mesmo conceito de consentimento válido, unívoco e informado desse adolescente, saber se de fato seria o caso ou não de se impor. Então a opinião dele conta e não seria uma hipótese de vacinação obrigatória. A vacinação obrigatória, de fato, à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente, é apenas para a criança, a pessoa que ainda não tem 12 anos completos. A partir de 12 anos até os 18, o adolescente tem direito à sua própria opinião e pode se determinar, resguardar, é claro, os princípios e valores que guiam a dignidade como heteronomia. Ou seja, levando em conta os interesses do adolescente, em primeiro lugar, e o que talvez seria melhor para ele quanto à sua vida, à sua dignidade e à sua condição, como também sujeito autodeterminado. Não é apenas uma figurinha que alguém manda e acaba por isso mesmo. Não tem direitos e tem direito à opinião e tem sua própria vida e suas próprias decisões.
É isso, obrigado. Espero que tenha colaborado com esse debate e ajude a refletir um pouco mais sobre essas questões.